Olá a todos, é com muita alegria que damos boas-vindas a todos vocês que nos acompanham agora neste momento. Eu sou Johanna Sala, eu sou diretora técnica da Laços Saúde e eu estou aqui hoje para apresentarmos junto com a nossa convidada o nosso videocast Laços Talks, que é um canal de conteúdo do Grupo Laços, que tem a missão de promover conversas que transformam a vida e a longevidade das pessoas através de informação qualificada, de informações técnicas de grande relevância para a saúde dessa população especificamente, né, e para a população como um todo. Nessa edição, a gente vai trabalhar um tema super importante para o idoso, que é a importância da imunização para o público 60+. Né? A gente entende que o processo de envelhecimento acontece, mudanças fisiológicas acontecem, e as estratégias precisam ser voltadas tanto para questões de tratamento, mas muito mais para questões de prevenção. E a vacinação, ela vem aí como um apoio e como uma estratégia importante de prevenção de uma série de doenças, né, de uma série de heterogenias que podem acontecer nos idosos. E para debater esse tema com a gente hoje, eu convido a doutora Soraya Gianotti, que é médica e advogada de formação, tem atuação executiva em regulação em saúde e atenção à saúde na saúde suplementar há mais de 10 anos. Seja muito bem-vinda, doutora Soraya, e eu agradeço muito a sua disponibilidade, né, e o seu momento dedicado aqui estar com a gente agora. Eu que agradeço, olá a todos, agradeço demais o convite para falar sobre um tema super importante como você trouxe, né, Johanna? Sem dúvida, vacinação para o idoso, vacinação de uma maneira geral, vou logo fazer os spoilers, né, é sempre importante, mas para o idoso, para os 60+, realmente, esse assunto toma uma relevância ainda maior. É um prazer. Que bom. E aí, pensando nisso, eu elaborei algumas perguntinhas aqui para a gente poder fazer, para nortear um pouquinho a nossa discussão. Perfeito. E aí, eu queria começar falando sobre a questão da adesão, né? A gente tem aí uma grande dificuldade, muitas vezes, do idoso aderir às orientações de saúde relacionadas à vacinação. E aí, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre quais são os riscos que esses idosos encontram, ou quais são os riscos que eles estão expostos à medida em que eles não aderem ao calendário vacinal, né, e não tomam as vacinas que são pertinentes à sua idade. Perfeito. Eu sempre gosto de colocar que, assim, por vezes a gente pensa na vacinação relacionada exclusivamente àquela doença que a gente está falando da vacina. Então, a vacina da gripe, a vacina, né, da pneumocócica, meningocócica, herpes zoster, das diversas que existem, principalmente, né, nesse público. Mas, em especial para o idoso, nunca é apenas a prevenção daquela infecção, daquela doença. Muito porque, sem dúvida nenhuma, o contexto de um processo de doença, né, por qualquer uma dessas patologias que são preveníveis, né, imunopreveníveis, elas acabam trazendo desestabilização da saúde como um todo e muitas das vezes até trazendo sequelas que por vezes não são tão reversíveis assim. Então a gente tem aquele aumento realmente da internação, né, por alguma doença de base, às vezes o quadro ele fica mais grave, e após isso, a sequela que fica, às vezes é um déficit motor, né, é um déficit cognitivo, e tudo isso acaba realmente impactando bastante o idoso, e não só o idoso de forma individual, mas todo o contexto ali, né, da sua relação, então a família, né, seu relacionamento com as demais pessoas, então sem dúvida nenhuma, no idoso em especial, considerando todo esse contexto, como eu disse, né, a vacinação não é só para aquela doença, só especificamente para prevenir aquilo, mas tudo que em uma cascata, por vezes, ela acaba causando na vida daquele idoso, né? Sim, é importante esse ponto, porque traz para a gente a reflexão de vários determinantes, né? O idoso, ele não é apenas uma parte só, né? A gente cuida dele na sua integralidade. E aí, pensando que quanto mais idosos, né? Quanto mais tempo a gente vai, né? Quanto mais longevidade tem as pessoas, naturalmente, se tudo der certo, nós vamos envelhecer algum dia, né? E a forma como isso está sendo conduzido, que é importante a gente prestar atenção, né? E aí, entendendo que as doenças crônicas, elas fazem parte desse processo de envelhecimento, porque as células envelhecem, o corpo envelhece, e naturalmente, algumas pessoas vão apresentar condições crônicas de saúde, entender que um caso agudo desse, por exemplo, a pneumonia, um caso agudo que possivelmente poderia ter sido prevenível com a vacina, pode descompensar uma questão crônica e aí desenrolar toda uma queda de
de funcionalidade importante que vai exigir do sistema, que vai exigir desse idoso, que vai exigir dessa família uma nova conformação, um novo nível de cuidado, e isso é oneroso para todo mundo, né, oneroso para a família, para o paciente, para o próprio sistema. Então, é um ponto super importante a gente entender que não é só, o que você bem disse, não é só a vacina, não é só a pneumonia, mas, enfim, outras coisas que vêm ao encontro disso quando a gente tem um idoso acometido, né, com algo desse tipo. Perfeito. Bom, e aí, pegando o gancho, né, eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas de que forma que a gente entende, então, que a vacinação pode trazer qualidade de vida para as pessoas, né, e aumentar essa longevidade? Então, eu acho que uma questão acabou complementando a outra, a gente acabou entrando nesse nicho, mas entender o seguinte, acho que vale a pena a gente reforçar, né, o quanto que isso pode contribuir para uma boa qualidade de vida ao longo do processo de envelhecimento. Perfeito. E assim, a relação direta de você preservar isso e retardar, como você disse, se tudo der certo, nós vamos envelhecer. E é justamente envelhecer, mas que seja com a qualidade de vida. E quando a gente fala de qualidade de vida no idoso, o que mais a gente tem receio, tanto o próprio idoso quanto, né, a família, é realmente essa perda rápida de uma autonomia, né, de um equilíbrio ali dentro das suas, né, condições. Então, sem dúvida, a gente trabalhar a questão da qualidade de vida é você preservar essa autonomia, retardar essas perdas e essas sequelas que eventualmente podem acontecer num contexto de adoecimento que teve como estopim, né, o quadro agudo, mas que, como a gente falou, né, no primeiro ponto, acaba se transformando numa cascata, não apenas para ele, mas também para todo o contexto relacional que ele vive, né? Então, não esquecer também que todas as vezes quando a gente tem uma pessoa doente, de uma doença prevenível, e aí é que a gente vai ampliando, não apenas para o idoso, a gente está falando também de uma redução de vetor, né? Quando a gente fala de vacinação, não tem como dissociar de saúde pública, né? Então, realmente a gente tentar buscar trabalhar a prevenção daquilo para que aquela pessoa, inclusive, não se torne um vetor para outras pessoas que podem ter uma condição de base ainda mais sensíveis e isso ser ainda mais, né, complicado, trazer ainda mais sequelas. É lógico que a prevenção ali primária da pessoa no sentido de evitar, de fato, que ela tenha um quadro grave, que ela tenha doença, aí se num quadro grave, mas também olhar no sentido de sociedade, né? Então, isso penso que também seja importante a gente pontuar. É ótimo. Aí a gente traz aí uma reflexão sobre a responsabilidade social, né? Que a gente não é só olhar. E aí, quando a gente fala de saúde na comunidade, né, e a Laços tem isso muito forte dentro do seu propósito, é olhar a comunidade como local de cuidado, né, entender que as pessoas precisam ser ajudadas dentro do seu contexto, né, e a gente entender que não é só nós temos toda uma sociedade que pode ser influenciada com os nossos próprios atos, né, e a vacinação, né, ao longo de muitos anos, aí falando desde de calendário vacinal de criança, enfim, do idoso, ela vem sofrendo, né, e graças a Deus vem trazendo aí muitas evoluções, né, então a gente tem aí a vacina da gripe, a gente tem a vacina do herpes zoster, a gente tem agora aí, pensando em vacinação para adolescentes do HPV, então é muita evolução, né, para a gente poder abrir mão disso a nosso favor, né, entendendo que isso pode mudar cursos de doenças, isso pode mudar cursos de vida. De vida, exatamente. E aí, e eu vou trazer uma experiência nossa, sabe, dividir um pouquinho, acho que vale a pena dividir um pouquinho a nossa experiência nesse sentido. A gente ainda tem algumas resistências, né, de pessoas, de idosos, de familiares, ou né, de membros da família, pela própria questão da desinformação, né, e aí nós também temos, nós profissionais de saúde, eu acho que este aqui é um momento importante para isso, é levar informação para as pessoas, informação qualificada, informação baseada em evidência, informação de melhores práticas, de boas práticas, para que as pessoas possam entender a importância de um determinado fato, né, então a gente ainda sofre bastante com algumas questões, com preconceitos, no próprio sentido da palavra, de ter um pré-conceito sobre alguma coisa, e aí diminuir, né, e não aderir às práticas de prevenção, né, ou ao que de fato recomenda os programas de saúde, né, enfim, as estratégias de saúde, né, do Ministério da Saúde, enfim, de outros órgãos que são pertinentes a essa temática. E aí, pensando na gente, né, eu estou falando nós como
uma empresa de saúde né, e a operadora de saúde também, que tem aí seus clientes, que tem aí seus beneficiários, né? Como é que a gente junto, né, num programa que olha a saúde do idoso e que olha isso com lupa mesmo, né, e o fato que, e o quanto que isso impacta nos próprios resultados de desfecho nosso, né, porque a gente entrega a diminuição de interação por causa sensível, a gente está falando de uma estratégia que pode diminuir, inclusive, né, melhorar esse indicador. Como é que a gente pode, juntos, e aí eu queria ouvir um pouquinho de você sobre como é que nós podemos desenvolver, não, quais estratégias a gente pode desenvolver para aumentar essa adesão, né? Quais são os esforços que nós podemos fazer individuais, ou em conjunto, ou de programas, ou de estratégias maiores, para aumentar a adesão dos idosos à vacinação? Perfeito. Eu acho que tem algumas temáticas dentro disso que são importantes. Primeira coisa, nunca podemos perder a oportunidade de levar a palavra. A gente brinca, né? Levar a palavra para tantos momentos, para tantos contextos, e sensibilizar, usar momentos, sempre que, né, existe a oportunidade para sensibilizar, é fundamental. Como você disse, existe bastante desinformação. Infelizmente, inclusive, é uma crescente do momento, né? Ter uma resistência cultural por conta da vacinação. Então, trazer informação qualificada é fundamental e precisa ser simples, precisa ser clara, precisa ser acessível e em qualquer oportunidade, porque por vezes não é no primeiro momento que o idoso, né, e a sua família, né, aquele contexto acaba se sensibilizando, mas às vezes, né, no processo de trazer, né, informações em um momento, em outro, perguntar sobre, acho fundamental a gente ter esse olhar. Segunda coisa é a facilitação, é a conveniência, é trazer, operacionalizar aquilo de uma maneira que seja, de fato, acessível no melhor sentido, né, do processo. Não tem jeito, né? Nós temos uma parceria aqui, né, com a Laços, na autogestão que eu trabalho, e a Viveste. Nós temos dentro do nosso regulamento uma cobertura vacinal, né, e considerando a SBIM como referência, né, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, ou seja, que traz ali um calendário ampliado, e ainda assim a gente tem muitas questões por isso, né? Nós temos vacinação domiciliar, nós temos concierge de agendamento, e ainda assim é um processo. Então, nada é uma cartada apenas, né? Nada é uma resposta de ouro e que vai fazer, né, tudo, mas é realmente a constância da sensibilização, não perder a oportunidade de trazer informação, usar toda a oportunidade de vacinação para, de fato, falar sobre, oferecer, né, olhar o calendário vacinar, olhar a carteirinha, olhar o calendário vacinal, trazer mais conveniência, como eu disse, então processos que são facilitados para que, de fato, aquilo aconteça. Então, esses são alguns pontos que, nas nossas estratégias, na nossa parceria, né, inclusive, a gente buscou trabalhar, é o que a gente faz hoje, né, para que, de fato, a gente consiga ter um resultado melhor, como você disse, um desfecho melhor em relação a esse tema. Mas é um desafio constante, estamos na luta sempre, né, e é isso. Ótimo, essa questão da informação, né, é fundamental em todos os níveis, né, em todos os sentidos. Concordo que a questão da facilitação, né, da informação, o acesso, mas o acesso do entendimento, né, muitas vezes a gente tem idosos com dificuldades de entendimento, o meio como isso vai acontecer. Hoje, a internet veio com força, né, a gente tem aí muita informação de rede, muito acesso à informação, tanto as informações corretas como informações também que não são tão corretas, ela é muito fácil, né, então eu pego o telefone, eu digito ali algo, eu já sei tudo sobre aquilo, mas eu acho que isso reforça parcerias como essa, né, parcerias que a gente está fazendo, de ter um profissional com este olhar, né, com o entendimento dessa importância, e essa sensibilização ir acontecendo de gotinha em gotinha, para que a gente possa conseguir, de fato, o resultado final. E é muito bom a gente ter parceiros que olham isso de maneira bem diferenciada, né? E para facilitar o acesso, né? Então, muito se fala em saúde de acesso,
né, acesso à informação e acesso àquilo que, de fato, pode transformar a vida das pessoas, né? É aquela coisa, não adianta eu dar acesso ao exame se eu não vou ter condições de tratar depois aquilo que o exame trazer para a gente de resultado. E pensando que é muito mais barato a gente pagar uma vacina do que pagar uma internação, então vamos investir na informação, vamos investir na vacina, vamos investir naquilo que de fato pode trazer ganhos para todos os players, né, ganho para todas as esferas, né, para se manter um sistema sustentável, né, de saúde, que a gente possa transformar mais vidas através dele, né. Bom, eu não tenho mais perguntas, eu acho que eu encerro por aqui, eu acho que ficou muito claro, né, a importância da vacinação, que estratégias que a gente pode lançar mão aí, tanto locais, mas quanto mais sistêmicas, para entendimento da importância disso, e, claro também que as parcerias, elas podem ajudar, né, juntando forças aí, para a gente poder conseguir transformar a vida das pessoas, né, porque, de fato, a gente está aqui para transformar a vida das pessoas, a gente tem esse propósito de proporcionar condições para que as pessoas vivam mais, melhor, com mais qualidade de vida, e que sejam autônomos e independentes maior parte do tempo da sua vida, porque se tudo der certo, como a gente falou, todo mundo vai chegar nesse lugar um dia, e que a gente chegue nesse lugar de forma bem tranquila e bem autônoma. Eu queria mais uma vez agradecer e te dar a palavra para poder encerrar e para dizer aí um recado final aí para a gente. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né, sem dúvida nenhuma, o que a gente colocou aqui é muito o propósito de ambas as casas, né, então tanto da Laços quanto da Viveste, e por isso que essa parceria realmente é tão bacana e, de fato, traz bastante resultado, e como você disse, resultado real, resultado de qualidade de vida, resultado do ponto de vista de custo assistencial, que, querendo ou não, também está relacionado com acesso, quando eu, de fato, né, tenho um trabalho de gestão de custo assistencial, eu promovo a continuidade, a sustentabilidade, justamente do plano de saúde, que vai continuar dando acesso, né, para aquelas seus participantes, é assim que nós chamamos os nossos beneficiários. Então, sem dúvida nenhuma, por mais que a gente tenha todos esses desafios diariamente, em trazer tudo isso para chegar perto, chegar lá na ponta, para o beneficiário, vale muito a pena, e assim a gente continua persistindo, né, nesse propósito nas duas casas e agora, né, em conjunto, em parceria. Muito obrigada, Johanna. Eu que agradeço em nome da Laços, né, em nome de toda a nossa equipe, agradecemos imensamente a sua participação, agradecemos muito aí o seu tempo dedicado, né, para estar aqui com a gente, e as portas ficam abertas para novas oportunidades, e para a gente poder levar informação, para a gente poder, de fato, materializar isso para as pessoas. Então, muito obrigada de coração, e eu espero revê-la em breve em outras oportunidades. Perfeito, eu que agradeço. Até. Até.